Olá, meu nome é Juliana e hoje eu apresento o trabalho intitulado A Reinvenção do Envelhecimento, o Encontro da Arte e Experiência como um Caminho Possível. Essa pesquisa faz parte da elaboração da minha dissertação dentro do programa de pós-graduação em Artes Visuais, orientada pelo professor Laura Alves Nunes dos Santos. Nessa pesquisa, eu trago à luz a condição da produção e do processo de envelhecimento dentro da sociedade contemporânea. Isso porque, dentro da crise dos sentidos que vem assolando a sociedade, condicionando as pessoas a uma vivência anestésica, na perda da subjetividade e da imaginatividade dentro do cotidiano, os idosos são a parcela da população que mais sofre com esse tipo de degradação que vem conquistando espaço na nossa vivência, na nossa memória e na nossa história. Essa vivência racionalista produz não só um padrão, mas condiciona o idoso à inatividade, a uma vida sem experiência, degrada a subjetividade e, consequentemente, a memória, e faz com que eles se sintam afastados e obrigados a ocupar um vazio. A autora Simone de Beauvoir, já no século passado, relatava esse processo como um fracasso de toda a civilização, pois o velho é condicionado à falta da condição humana, chegando ao fim da vida de forma solitária e de mãos vazias. Dentro disso, eu trago à luz a arte como em sua principal potência no exercício prático do eu simbólico poético e na transformação da consciência individual e coletiva, onde ela tem essa capacidade de estruturar e articular o ser no mundo, como coloca Palasma. Ela apresenta a experiência como um lugar, uma prática e uma forma de se colocar, de trazer a pessoa de volta, tanto um meio tangível quanto intangível, trazendo também o subjetivo para o mundo real. E como Palasma também coloca, possibilita um intenso conhecimento experimental, dissolvendo valores padronizados e a condição, a inatividade a qual os velhos são colocados. Essa pesquisa, que se caracteriza por ser bibliográfica e qualitativa, se coloca, então, em dois eixos, o da experiência e o da produção da velhice. A produção da velhice tem como base bibliográfica o livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, onde ela relata esses processos desde o século passado que pouco mudaram até hoje em dia, mesmo com os avanços tecnológicos que permitiram um alargamento da longevidade. E quanto à experiência, se traz duas bibliografias importantes. A de John Dewey, A Arte como Experiência, onde trazemos esse potencial teórico, e a da Feigo Strover, principalmente no livro Universos da Arte, onde trazemos a potência prática da arte, desse exercício de percepção e de rompimento dessa suspensão da condição humana a quais os velhos são submetidos. A Feiga traz também, principalmente, à luz o papel social da arte, o quanto ela não só é memória, mas também produz a transformação na consciência, tanto individual quanto coletiva, de que tanto precisamos para romper com esses processos anestésicos. Essa pesquisa tem se desenvolvido inicialmente em caráter teórico, para somente depois ser colocada em exercício prático, devido à crise sanitária que ainda assola o país e não permite que a gente desenvolva da maneira que seria melhor e mais prática, junto ao foco da pesquisa. Mas a intenção é trazer a arte como um lugar que rompa com a solidão e a similitude que os idosos são condicionados. É isso, essas são as minhas referências. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Matheus Guilherme de Oliveira, eu sou graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e atualmente estou no mestrado em Artes Visuais na linha de Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano na Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da professora doutora Eduarda Azevedo Gonçalves. O meu projeto de pesquisa versa sobre a pintura e a relação com os deslocamentos na cidade contemporânea, dando a ver invisibilidades que as pessoas em situação de vulnerabilidade social sofrem. O resumo expandido que apresento no Impós se chama Retrato e Deslocamento, a pintura como forma de visibilizar corpos esquecidos na cidade contemporânea. E ele apresenta o modo pela qual a arte dignifica e visibiliza corpos esquecidos e marginais de cidade contemporânea. A pesquisa poética evidencia a metodologia da pesquisa em poéticas visuais adotada para a feitura dos retratos pintados, que envolvem encontros e contatos com pessoas em situação de rua. A elaboração dos retratos carrega consigo o meu deslocamento pela cidade, seja através de caminhadas ou pedaladas, e também as conversas, assim como a autorização para fotografar a face das pessoas com quem tenho os encontros, os gestos, e que também servirão como modelo na condução das pinturas a óleo. Assim sendo, o processo envolve a reflexão e aportes teóricos que eu trago para a discussão, como a estética relacional de Nicolas Bourriot, para falar a respeito dos encontros dentro da cidade, Susan Sontag sobre a concepção da linguagem fotográfica e Maurice Merleau-Ponty sobre o que diz respeito a algumas tarefas do pintor. Trago também as reflexões de Sandra Rey, uma vez que ela menciona que para o artista a obra é um processo de formação e um processo no sentido de processamento. Então eu sou atravessado pelos diálogos e encontros que eu retrato através da tinta óleo na tela. E também o que Cecília Almeida Salles escreve. Ela coloca aqui: o artista observa o mundo e recolhe aquilo que por algum motivo o interessa. É um percurso sensível, ele recolhe aquilo que toca a sensibilidade. Eu trago também para discussão o que Karina Dias escreve e revela, que o espaço cotidiano se transforma em espaço do viajante, esse primeiro espaço domesticado, controlado, onde tudo parece ocupar um lugar previsível e perene, e se transforma pela nossa capacidade de olhar, ver e rever. Então, se torna necessário, dentro desses deslocamentos, estar atento ao que já foi visto e experimentado. O trabalho Meninos, de Paula Trope, visa discutir relações de exclusão social de jovens e crianças que vivem em favelas e morros. Trabalhando junto a esses jovens, Trope faz seu trabalho de maneira relacional. A fotografia, em pinhole feita pela artista, mostra bairros e esquinas, proximidades geográficas da época, o cotidiano vivido por esses meninos, imagens que de certo modo revelam um futuro incerto. Virginia de Medeiros, em Fábula do Olhar, instala em 2 refeitórios destinados a moradores de rua um estúdio fotográfico. A série conta com fotografias, relatos, depoimentos e vídeos desses moradores, onde através de uma pergunta-chave ela direciona a obra: como você gostaria de ser visto pela sociedade? O artista convida o foto-pintor Mestre Júlio dos Santos para colorir as suas fotografias, através do relato das pessoas retratadas, dando assim vida à fábula da pintura. Com isso, Virginia, através de vivências, busca trazer à tona a relação com o outro. Apresento agora 2 pinturas da série Até Onde os Olhos Podem Tocar, que escrevi nesse resumo expandido. Eu realizo essas pinturas através de uma fotografia registrada entre conversas com essas pessoas em situação de rua. E na pintura, ela é composta de tons vibrantes e saturados, que se diferem da fotografia, porque eu relembro a incidência do sol daquele dia, e resgato por meio de massas cromáticas da tinta. A fotografia, nesse caso, funciona para ativar a memória. Ela se torna um registro de presença. Eu não me importo como ela irá ficar, pois é na pintura que vai se resolver. Nessas pinturas não me interesso em reproduzir o real, não busco a mímese, mas o fenômeno e a sensação de estar ali. Didi Huberman escreve que o sonho recorrente dos pintores é o de contornar a crítica platônica da cor-fardo como atributo sofístico. Sendo assim, busco a cor através do corpo, uma vez que nesse é condensado vermelhos, verdes, azuis, brancos, amarelos. Através dessas pinturas, busco trazer à tona corpos invisíveis na cidade contemporânea. Maurice Merleau-Ponty menciona que o pintor pratica uma teoria da visão. É preciso admitir que é atravessado por coisas e ele pinta em todo caso porque viu, porque o mundo ao menos uma vez gravou dentro dele as cifras do visível. Tendo em vista o que foi apresentado, eu concluo que a série de retratos visa dar a ver o encontro com o outro, que só é possível através do deslocamento pela cidade, e também a necessidade de um olhar sensível poético que busca trazer à tona corpos invisibilizados na sociedade. Muito obrigado.
Olá, me chamo Ariadne Terra, sou aluno do programa de pós-graduação em Artes Visuais, na linha de pesquisa Educação em Arte e Processo de Formação Estética, com orientação da professora Cláudia Marisa Matos Brandão. Eu, mulher preta pelotense, vivo nesse que é um dos estados mais racistas do país. E desde 2016, quando comecei minha graduação em Artes Visuais e licenciatura, percebi a ausência de mulheres pretas como eu, da minha idade. Pois mesmo que em minoria, pelos corredores do Centro de Artes, diversas vezes encontrei outras mulheres negras que estavam lá para cursar seu sonho, estudar arte. Mas elas estavam lá depois de terem criado seus filhos, terem cuidado de sua família, depois de aposentadas, muitas vezes. Então comecei a perceber a impossibilidade do corpo negro enquanto corpo poético, já que desde a infância a gente é estimulada para que nosso corpo seja um corpo servil, um corpo de trabalho. Então me proponho estudar os estímulos coloniais presentes na sociedade pelotense contemporânea, que fazem com que mulheres negras não se encontrem na cultura. Diz Conceição Evaristo: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninaus da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Nesse sentido, pensamos como uma possibilidade metodológica a autoetnografia, acompanhada de escrevivências, termo utilizado pela autora brasileira Conceição Evaristo. Penso que utilizar esse método de escrita possibilita uma ruptura dos padrões acadêmicos hegemônicos, que exclui muitas mulheres negras, no que diz respeito ao acesso e contribui para a manutenção do poder já posto nesse espaço acadêmico. Conceição Evaristo diz: o que poderia ser considerado como uma história ou reminiscências do período colonial permanece, entretanto, viva no imaginário social e adquire novos contornos e funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém intacta as relações de gênero segundo a cor ou a raça instituída no período da escravidão. As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada do discurso clássico sobre a opressão de mulheres, não tem reconhecido, assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina de mulheres negras. Assim eu trago como referência artística a artista Rosana Paulino. As imagens evoluiu junto com a tecnologia humana e servem como uma das diversas camadas do que hoje é reconhecido como racismo estrutural. Nesse sentido, trago a obra Castigo de Escravo, trabalho que hoje deveria servir apenas como recurso antropológico aplicado aos escravos, acaba servindo como instrumento de manutenção do racismo enquanto estrutura, consolidando o imaginário de que negros são descendentes de escravizados, assim dificultando a ruptura com os padrões sociais aos quais foram postos no período colonial. Penso que se faz necessária uma reflexão sobre o distanciamento temporal das obras, embora ainda existam mulheres em situação de extrema violência, silenciamento e violação de direitos civis, que é denunciado pela obra de Rosana Paulino, que diz: desde criança não me encontro representada nas imagens que quase sempre insistiam em colocar os negros descendentes em posição inferior e estereotipada. São elementos que chamam minha atenção. Olhar e não me ver representada nos livros escolares, sempre com seus modelos de família branca e feliz, cabendo aos negros os papéis de serviçais. Ver nas novelas e anúncios de televisão, em que quase todo o caso reservavam aos negros sempre o mesmo tratamento estereotipado, são fatores que sem dúvida contribuíram para uma atuação artística no qual o viés político se encontra fortemente marcado. Percebo, enquanto mulher preta, que nossos direitos são restritos, que nossos corpos não são livres e que, por diversos motivos, nossas condições sociais e culturais são precárias, sendo muitas vezes até mesmo desumanizadas. Considero que, através dos processos educativos informais no âmbito das artes visuais, seja possível dar direito à memória de grandes mulheres do passado e do presente,
reelaborando imaginários subjetivos e sociais e construindo novas perspectivas para as crianças, adolescentes e mulheres negras da cidade de Pelotas, como exemplo de mulheres atuantes da cultura, como a artista Magliane, a escultora Judith Bach e a saudosa mestra griot Dona Cileia Amaro. Agradeço e parabenizo a UFPEL pela organização deste evento tão importante para a comunidade acadêmica, neste momento pandêmico. Essas são minhas referências e muito obrigada. Eu sou Jéssica Fernandes da Porciúncula. Na Era Venenosa nasce a última que morre. Autorretrato poeticamente político nas artes visuais contemporâneas. Eu faço parte do programa de pós-graduação em artes visuais da UFPEL, linha de processos de criação e poéticas do cotidiano, sob orientação da professora Renata Requião. O que eu trago é uma reflexão crítica cultivada no campo das artes visuais contemporâneas, uma conversa que enlaça camadas de cunho poético e político, elucidando a construção de autorretratos simbolicamente poéticos e poeticamente políticos. As obras surgem em uma investigação das possíveis concepções imagéticas acerca das múltiplas ideias de uma identidade brasileira e contemporânea. Essa investigação desencadeia uma produção de autorretratos, que eu realizo a partir da imagem de meu corpo, desdobrando elementos da natureza, símbolos nacionais e de cultura popular. Eu componho simbolicamente com a minha imagem, minha mestiçagem. E é daqui, da Ilha Brasil, da névoa da poesia nacional, que eu me atento a um processo de criação poético e político. A fotografia de autorretrato é uma linguagem simbólica acerca da representação de alguém. O corpo fica em pose para ser identificado, assim como as fotografias de documento. Na obra Na Era Venenosa, uma mulher indígena está camuflada à vegetação de uma erva daninha e de uma grande folha de monsteira. A proporção e a posição da folha lembram uma vestimenta divina ou real. A cor verde e as formas lembram vagamente a bandeira do Brasil. No título se pode ver as referências às plantas eras venenosas, que causam alergia ao contato com a pele, como também a ideia de eras, como marcos temporais datados a partir de fatos históricos notáveis. Na obra Nasce a Última que Morre, em uma floresta, o mesmo corpo brota dentre as monsteiras, popularmente conhecida como Costela de Adão. A obra propõe um tom profético, a partir da ideia de que as plantas são capazes de resistir a repetitivos eventos catastróficos, sem perder funcionalidade. O ditado popular, a esperança é a última que morre, impulsiona o título da obra. Com uma sabedoria coletiva, critica também o mito cristão da primeira mulher, Eva, que teria sido criada das costelas de Adão. Na obra Respiradores, o mesmo corpo em fundo preto tem um aspecto doente, segura uma folha que cobre o nariz e boca. O título faz referência tanto ao processo de fotossíntese das folhas quanto aos aparelhos de respiração hospitalar. O formato da folha lembra um bico de pássaro, um dos animais mais responsáveis pelo reflorestamento. A série de autorretratos skincare tem a tradução de cuidado da pele. A mulher está vestida e à mostra, enquanto o rosto é coberto por completo por uma planta ou fruta. Os resultados da pesquisa não se encerram nas obras, mas num método criativo e crítico de autorretratos. É entre camadas de subjetivação de sentido que trago este comparativo sociopolítico de uma realidade poética, onde o corpo representaria o povo, a doença que nos agrava é a sociedade baseada no medo e no capitalismo, e a cura, nitidamente, tem origem na natureza, a mais antiga de nós e a última a morrer. Em 2018, com a obra Falta, eu usava de bandeira e futebol, dois símbolos nacionais. Em 2021, na obra Bola Fora, resgato o mesmo objeto, ressignificando os processos e as camadas de sentido. Contextualizo a produção num mesmo cosmos, afirmando uma realidade artística vinculada à realidade política. O artista Paulo Nazaré, na obra Pão e Circo, questiona o notável desinteresse governamental em solucionar a fome do país, porém empenhado maliciosamente em entretê-lo, como nas antigas políticas romanas. Um dos paradoxos da arte política reside na capacidade do sistema de transformar todo e qualquer protesto em espetáculo, e então todo espetáculo em mercadoria. Percebo que tanto eu quanto Paulo Nazaré usamos do potencial poético do espetáculo a partir do manuseio dos elementos poéticos e simbólicos de fatos históricos e contemporâneos. Concluo que o autorretrato, nas artes visuais contemporâneas, sempre compõe simbolicamente com a imagem física do artista, além dos elementos que o acompanham.
Paulo Nazaré denuncia a fome de um povo que tem seus traços negros e indígenas. Eu manuseio minha imagem com consciência estética, histórica e simbólica de meus traços. Reconheço o entrelaçamento dos vários contextos que englobam meu campo de atuação. Encontro, assim, novas figuras do próprio entrelaçamento. Se por um lado me incendeia o sentimento social de sobrevivência à pandemia contemporânea, que se estende desde o Covid ao descaso atual do governo, por outro lado, germina em solo fértil uma percepção poética e crítica, também esperançosa, ao investigar as relações do corpo com a natureza como um processo de cura nesta era tão venenosa. Essa reflexão foi feita a partir da leitura de Ailton Krenak, Stefano Mancuso, Paulo Nazaré, Jacques Sancier e Caetano Veloso. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Dara. Eu vou apresentar para vocês o texto feito em parceria com a Berenice e com a Cláudia, intitulado Nossas Dissertações, o Mini Jardim em Nós. Para começar, a gente precisa falar que ele é o resultado da junção de duas pesquisas em andamento no programa de pós-graduação mestrado em Artes Visuais da UFPEL, um na linha de Educação em Artes e Processos de Formação em Estética e o outro na linha de Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano, ambas vinculadas ao Fotografem, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação. Então, para a gente começar essa pesquisa, a gente entrou no consenso de falar do nosso desabrochar enquanto artistas e pesquisadoras, ou seja, falar da nossa formação enquanto mulheres jardins em elaboração. Para isso, a gente vai discorrer nesse texto, então, sobre as nossas práticas, nossas poéticas, do decorrer do mestrado, que ainda que partam de questões disparadoras diferentes, tendem a chegar no mesmo ponto, que é o de propor mudança. Para embasar a nossa colocação, a gente trouxe o Han, para dizer da potência do demorar-se em relação ao fazer, e o Richard Louve, que além de falar do cultivo e cuidado das plantas, também diz da importância do contato direto com o meio natural. Para falar um pouco de subjetividade social, a gente trouxe Félix Guattari com Sueli Ronick para falar de micropolítica, e trouxemos também de Han para falar sobre imaginário. E para juntar as duas pesquisas, trouxemos um autor em comum nas duas dissertações, que é o Félix Guattari, falando sobre ecosofia. A ecosofia nada mais é que o desenvolvimento de uma consciência coletiva interconectada entre os três âmbitos, ambiental, mental e social, ou seja, é estar bem consigo, com os outros e com o meio que habita, e propor uma mudança, seja em um âmbito, mas que vai para todos os outros como consequência. Uma das dissertações, então, visa o cuidado ambiental, que é os cuidados com o meio ambiente por meio da educação em artes visuais, abordando, então, um projeto de extensão intitulado Simultaneidades Afetivas em Oficinas Cerâmicas, compartilhando saberes na construção de um ambiente educativo, popularmente conhecido como o projeto Mini Jardim, que desenvolve peças de cerâmicas chamadas de mini jardins. Então, a partir dessas oficinas e atividades, a partir da cerâmica também, das artes visuais, ele não só desenvolve as peças de cerâmicas, mas também uma relação com o meio ambiente, uma consciência ambiental, abordando memórias através dessa prática educativa. A outra pesquisa, que é a minha, busca a renovação de imaginário de uma forma mais inclusiva para os sujeitos, pensando na diversidade encontrada atualmente. Então, eu trabalho com o corpo gordo, com o gênero feminino e com a sexualidade lésbica, estimulando um novo olhar sobre esses sujeitos. E as duas pesquisas acabam trazendo um pouco o ato de se libertar. O ato de se libertar é esse de se desprender dessas amarras sociais e morais que nos levam para um imaginário retrógrado, racista, machista, homofóbico e também consumista. Quando as nossas obras visuais assumem esse caráter político, ativista, ou seja, de propor uma mudança, uma potência de transformação, a gente também os encara como obras micropolíticas, que estimulam novas percepções. E é através dessas percepções que a gente consegue uma renovação e desconstrução do imaginário, que é importante, porque é a partir do imaginário que há esse atravessamento de ideias, de imagens, e considera todo esse trajeto antropológico dos sujeitos e que, principalmente, a partir dos simbolismos presentes nas nossas imagens, nas nossas produções, consegue passar modos de comportamento, ditar ações. Para mudar, é preciso renovar o imaginário ou pelo menos desconstruí-lo. E para isso a gente utiliza as artes visuais com as nossas produções visuais contemporâneas a partir dessa articulação ético-estética. Então, com feedbacks e relatos que tivemos, tanto do projeto Mini Jardim quanto das exposições das nossas obras visuais, os mini jardins, por exemplo, da Berenice, conseguiram despertar uma reflexão e transformação do sujeito que entrou em contato, seja levando esse sujeito a criar mais jardins, ou a desenvolver uma consciência ambiental, como até mesmo produzir um bem-estar e um equilíbrio para si.
Já com as minhas produções e as exposições que elas participaram, eu pude perceber que ao dar visibilidade a sujeitos e identidades socialmente negadas, eu também consegui propor uma reflexão sobre diversidade e respeito, que veio em busca dessa aceitação de si colocada por alguns espectadores que entraram em contato. Então, quando essas transformações no imaginário fazem com que essas obras visuais sejam objetos-ações micropolíticos, ou seja, propositores de mudança, tanto subjetiva quanto social e ambiental, esse aspecto de formação é muito grande, ou seja, ele consegue renovar o imaginário. E é nesse aspecto de formação que a gente se relaciona enquanto mini-jardins. E mais do que mini-jardins, a gente precisa atuar como eles, ramificar mais mini-jardins, polinizar o novo futuro através da arte. Muito obrigada.